Boa noite, amigos. Pessoal, hoje aqui eu quero estar falando, né? Eu estava lendo aqui Coisas Ocultas desde a Fundação do Mundo, do René Girard, né? E ali tem um capítulo que fala sobre o julgamento de Salomão, que está ali em Primeira Reis, né? Capítulo 3, versículo 16 a 28, em que, né, nós temos ali as duas prostitutas que procuram Salomão para que ele resolvesse um impasse, né, da criança que estava viva, a criança viva. É muito interessante que o texto chama a criança viva, porque há a criança que está morta. Ambas as prostitutas, elas tinham tido filhos. Uma teve, acho que passou 2 semanas, a outra também teve. E elas estavam num recinto sozinhas, onde elas estavam dormindo. E elas colocaram, uma das prostitutas colocou a criança no regaço, né? Chama regaço, antes de dormir. E segundo ela, a criança estava viva antes dela dormir. E quando ela chegou de manhã para ver a criança estava morta e a criança da outra prostituta estava viva. E ela alega que houve uma troca, porque a criança dela estava viva e a outra que faleceu, porque a outra prostituta, o texto é engraçado que chama assim, a outra, uma das duas mulheres, a outra, não nomeia, né? Fala assim. Ou seja, como se elas fossem idênticas, né? Uma indiferenciação entre elas, como se elas fossem duplos, né? E nesse ponto, nós temos ali uma questão que será decidida pelo rei Salomão. A sua primeira prova de fogo, né, digamos assim, porque nos grandes julgamentos de Salomão, porque antes de Salomão ter esse julgamento, ele teve um sonho em que Deus falou para ele que ele desejasse alguma coisa, né? E ele falou que ele queria ter um grande discernimento. E isso agradou Deus, né? E aí que entra o grande discernimento de Salomão nesse julgamento da criança viva. Porque é muito difícil para Salomão julgar essa questão, porque ele fala, uma diz uma coisa e a outra diz a mesma coisa que a outra. Não, esse filho é meu. Não, esse filho que é meu. Palavras trocadas, mas o objeto de disputa das rivais é o mesmo, é a criança viva. Portanto, há uma disputa entre duplos. Elas são praticamente gêmeas. Elas são as prostitutas, as duas. Então, que critério Salomão utilizaria para diferenciá-las? Já que elas são prostitutas, elas estão dizendo a mesma coisa e ambas tinham filhos. No caso, a criança viva. E aí Salomão fala assim, me tragam uma espada. Né? E ele propõe cortar a criança ao meio para que cada uma das duas prostitutas carregue cada uma metade, né? Ou seja, fazer isso é você levar as últimas consequências. É você matar a criança mesmo. Você está falando de uma pessoa, uma criança viva, você matá-la. E aí, uma das prostitutas, que é a primeira, ela pega e fala assim: não. Ela recusa essa proposta de Salomão e sacrifica o direito dela de ter a criança para que a criança viva. Ela renuncia a sua posse da criança para que a criança viva e continue com a outra prostituta, embora não fosse a mãe. A outra diz assim: por mim tudo bem, que corte a criança ao meio. Porque o que interessa para ela não é a criança viva, mas para que a rival não tenha a criança. O que isso gera? Leva o quê? Que ela não estava interessada no objeto, propriamente na criança, mas em que a rival não a tivesse. Para ela não importa a criança, o que importa é que o desejo da outra não seja satisfeito. E aí Salomão, diante das duas respostas de cada uma, ele fala, entregue para a primeira, que ela é a mãe. Porque ela queria a criança viva. E aí,
todos viram que Salomão tinha grande sabedoria, né? E toda Israel, né, o glorificou por aquilo. Salomão foi um dos reis mais sábios, né? Construiu o primeiro templo de Jerusalém. Enfim, pessoal, e diante desse julgamento belíssimo, é uma passagem muito bela da Bíblia, eu quero trazer isso para o processo penal, né? Para quem não sabe, eu tenho um livro, vou pegá-lo aqui, sobre esse aqui, ó, que é o Tribunal do Júri, a experiência de ordem no Tribunal do Júri, né? Em que eu eu de fato mostrei que o júri, ele é um desses locais que há um resquício do sagrado, né? Resquício do sagrado, eu digo o quê? Que praticava sacrifícios, né? O sistema judiciário, podemos dizer, que ele é uma evolução do sistema sacrificial. Por quê? Porque você substitui a própria morte do sacrificado, que digamos assim seria o réu, por uma pena mais humana, em que você o expulsa da comunidade. A criança, ela poderia de fato ser sacrificada. Se a outra mulher fala, para mim tudo bem também, que a outra não possua, que ela também não a tenha. Se ambas tivessem dito isso, ao invés de ter a renúncia da posse para que a outra ficasse com a criança e ela vivesse. Mas se a primeira também tivesse dito, por mim tudo bem, que parta a criança ao meio, a criança teria sido sacrificada, teria sido morta. Digamos que está, de fato, ali uns resquícios do sacrifício humano, que evoluiu para os sacrifícios animais, depois foram animais que foram sendo sacrificados, para até então não houver mais sacrifícios. Ou seja, há uma pena. Há uma pena institucionalizada. Pois bem, o júri, como essa evolução do sistema de punir sacrificial, ele se materializa numa pena. Uma pena estatal. Uma pena, digamos assim, humanizada. Porém, ainda assim, ele pode ser entendido como um sacrifício, se o réu, ele não tem os seus direitos resguardados. A criança, ela não é ouvida. A criança, ela é um mero objeto de disputa. O réu, ele vai ser ouvido? As palavras dele serão levadas em consideração? No sistema do júri, nós temos acusação e defesa. Então, como todo sistema processo judicial, né? Nós temos acusação e defesa. A acusação e defesa, eles estão disputando em tese a mesma coisa, que é o réu. O réu ora condenado, o réu ora absolvido. Podemos dizer que acusação e defesa, eles podem se tornar duplos. Não que eles serão necessariamente. Mas eles podem se tornar duplos como as prostitutas, por quê, doutor? Porque pode haver um sistema de indiferenciação entre ambos, um contágio entre ambos, a disputa do desejo de um pelo desejo do outro. O Ministério Público, ele pode desejar, não que o réu seja condenado, mas ele pode desejar destruir a defesa, absorver, aliás, o discurso da defesa para si. Ou seja, a defesa deseja aquilo, que é, no caso, a absolvição do réu. Como a defesa deseja aquilo, o Ministério Público já não quer mais apropriar-se do réu, mas ele quer se apropriar do próprio desejo da defesa. Em outras palavras, ele quer o quê? Subjugar a defesa. Ele quer desintegrá-la. E a defesa, a mesma coisa. A defesa, tendo em vista que o Ministério Público quer o réu, e é um desejo ministerial, um desejo da acusação, ela pode se levar nesse contágio. Ou seja, o contágio desejante da acusação. O contágio mimético, imitativo. E aí levar a um indiferença. Ou seja, tanto a acusação quanto a defesa são gêmeos uns dos outros. Eles querem a mesma coisa, porém com palavras trocadas. Um diz uma coisa, outro diz outra. Mas no final das contas eles querem a mesma coisa. Eles são ambas as prostitutas do julgamento de Salomão. E nesse caso, até o réu, ele pode ocasionar isso por quê?
nós vivemos num sistema de crise, digamos assim. O crime, ele pode gerar uma crise. Mas é uma crise cultural, é uma crise que já está na sociedade. Daqui a pouco eu falo com você, tá? É uma crise que já está na sociedade. Muito dos conflitos, pessoal, sociais, muitos dos conflitos sociais que existem, não são necessariamente culpa do réu. Por exemplo, uma corrupção que existe, um sistema de segurança pública ineficaz, um sistema de saúde ruim. Tudo isso são crises que estão no nosso meio social. E a conduta do réu criminosa, e o promotor utilizando essa conduta criminosa, ela agrava essa crise. Por quê? O promotor vai falar, todo o nosso sistema de crise cultural é culpa desses crimes que acontecem. O réu é inocente disso. Ele não tem culpa da corrupção. Ele não tem culpa do sistema ruim de saúde. Mas isso não importa. O que importa é que a população está com ódio, ressentimento, e ela vai querer descarregar isso em uma pessoa. E no caso seria o réu, no bode expiatório. E aí entra a teoria do René Girard do bode expiatório. Nesse ponto, de fato, o promotor ele vai canalizar o apetite incontrolável de vingança do povo, no caso materializado no tribunal do júri, para que todo o conselho de sentença agasalhe, abrace o discurso. Ou seja, para que o desejo do promotor seja o desejo do jurado. Ou seja, o promotor ele absorverá o discurso da defesa, a narrativa da defesa, ressignificando ela, ou seja, aquele desejo da defesa ele vai absorver para que o desejo dele seja o acolhido pelos jurados. E aí o réu seja sacrificado. Não só com base em provas do processo, mas com base em coisas que estão para além do processo. O conselho de sentença, pessoal, ele não precisa fundamentar sua decisão. Ele pode ter decidido realmente com base na classe social, com base na cor, enfim. N fatores podem entrar ali naquela decisão. E a defesa, se ela não tiver cautela nisso e mostrar o réu é a criança viva do processo, porque ele não diz nada sobre isso. Ele não tem culpa sobre isso. A criança viva de Salomão, ela é um inocente. Ela é uma criança. Ela é um recém-nascido. É pura. Não que o réu seja puro. Não que ele esteja ali por ser um inocente. Às vezes nós temos um réu que de fato é culpado. Mas ele é culpado na medida da sua culpabilidade. Na medida dos fatos. Não no que assola a sociedade. Não o que deixa a sociedade em crise. A sociedade é corrupta, a sociedade tem um sistema de segurança pública ruim, isso não é culpa do réu. E é isso que a defesa deve sustentar. Mostrar para o conselho de sentença os fatos e provas. Desmistificar o teor acusatório, as tentações, os desejos ministeriais. Pessoal, o julgamento de Salomão fez com que a criança não fosse sacrificada, né? Ela vivesse. Mas se fosse levado até as últimas consequências, se a rivalidade fosse levada ao extremo, a uma escalada para os extremos, se a defesa, ao invés de renunciar a esse desejo da acusação, de querer acusar o réu de coisas que ele sequer tem culpa, abrace isso, caia no canto da sereia da acusação e abrace isso. O réu será sacrificado. Ele será cortado ao meio. Não que ele seja inocente, mas ele é inocente do próprio mecanismo de acusação. Esse mecanismo que a gente pode dizer, inclusive, satânico. Então essa é a reflexão que eu queria dizer sobre esse julgamento de Salomão. Muito interessante essa passagem de 1 Reis, tá? Para quem gostar, entender melhor sobre o que permeia o nosso Tribunal do Júri, que está o meu livro. Beleza, pessoal? O link está na descrição para aquisição. E é isso.